Ao mesmo tempo, um grupo sombrio e extremamente poderoso de especialistas havia se reunido sobre as águas agitadas da região de Ningai, sua presença lançando uma pressão pesada sobre o mar. Na frente estavam 4 figuras de poder assustador, seguidas por uma fileira disciplinada de especialistas, cada um emitindo uma aura esmagadora. O campo de força invisível criado pela presença coletiva deles chegou a acalmar as ondas ao redor, deixando claro que todos ali eram Grandmasters de 7º nível ou superiores. Um ancião entre eles quebrou o silêncio, sua voz áspera lutando contra o vento. Vamos manter nossa posição e continuar esperando. Os 28 Grandmasters e Great Grandmasters atrás dele responderam apenas com acenos silenciosos. Mas o homem de cabelo roxo que liderava o grupo não conseguiu esconder sua irritação. No fim das contas, ele é só um pequeno Star-General. É realmente necessário mobilizar nós 4 do Fursymbol Suprimidão, junto com todas as 28 constelações, continuou o guerreiro de cabelo roxo, com os olhos cheios de ceticismo. Parece que o Old Master está fazendo um alarde exagerado por causa de um único jovem. Você está enganado, interrompeu o gigante loiro e musculoso ao lado dele, olhando para o horizonte enquanto analisava a situação. Esse jovem conseguiu eliminar sozinho o Fourth Demon God Pilar da Dark Demon Society. Um feito desses mostra que sua força de combate está longe de ser comum. Na verdade, dá até para dizer que ele já está se aproximando do nosso nível. A única mulher entre o Fursymbol Suprimidão falou em seguida, com expressão séria. Aquele Demon God Pilar realmente morreu. Eu lutei contra ela uma vez no passado, e ela quase quebrou minha defesa absoluta. Era um monstro com pelo menos 70 estrelas de poder de combate, praticamente igual ao meu nível atual. Se Lu Seng conseguiu matá-la sozinho, então ele é um verdadeiro fenômeno, um talento que aparece talvez uma vez a cada 300 anos. O ancião, apoiado em sua bengala retorcida, falou com voz fria. Não deixem o orgulho cegar vocês. Desta vez nossa mobilização não é apenas para lidar com Lu Seng. Matar ele pode até ser simples, mas precisamos considerar a reação do exército. Eles têm especialistas demais para ignorar. O gigante loiro continuou analisando a situação. Estamos falando de 5 marshals, dezenas de generais experientes e ainda vários mestres ocultos. Se eles realmente unirem forças, até um Marshal Sente terá dificuldades. Não importa o quão forte alguém seja, ninguém consegue eliminar sozinho todos os especialistas do Dragon Country. Mesmo um deus entre homens precisa respeitar as raízes que sustentam o mundo. O ancião acariciou sua longa barba branca, franzindo as sobrancelhas. O exército tenta cultivar um verdadeiro especialista de 9º nível há mais de 200 anos. Esse Lu Seng tem a combinação perfeita de talento extraordinário e um passado limpo. Se tentarmos eliminá-lo, o exército provavelmente apostará tudo para protegê-lo. Mas não se preocupem, a única tarefa de vocês é interceptar e executar Lu Seng. As consequências políticas e a pressão do alto comando militar serão resolvidas pessoalmente pelo Old Master. Os outros 3 guerreiros ficaram visivelmente abalados ao ouvir isso. Quer dizer, o próprio Old Master vai intervir, sussurrou a mulher. Sim, respondeu o ancião com um lento aceno de cabeça. O exército esperou mais de 200 anos pelo surgimento de um novo Marshal Sente de 9º nível, explicou o ancião. Além disso, o Old Master perdeu seu filho mais amado naquele antigo conflito e passou o último século procurando qualquer traço de sua linhagem. Se ele nunca tivesse descoberto a verdade, talvez tudo continuasse em paz. Mas agora que ele viu um pequeno vislumbre de esperança, e depois viu isso ser destruído sem piedade, até mesmo um Marshal Sente pode enlouquecer completamente. O ancião finalizou com um olhar frio que parecia congelar o ar. O Old Master viu um breve lampejo de esperança, apenas para vê-lo destruído por Lu Seng. Então não há espaço para negociação. Desta vez, Lu Seng precisa morrer, custe o que custar. O exercício de elite dos Star Generals estava programado para durar 3 dias intensos. Embora cada movimento fosse monitorado por satélites e câmeras térmicas submarinas, o verdadeiro resultado permanecia escondido nas profundezas. O Aiyuan-ai já era um cemitério natural para os descuidados, cheio de bestas mutantes mortais.
De repente, um peixe gigantesco das profundezas abriu sua enorme boca cheia de dentes negros e afiados, criando um vórtice de sucção que puxava tudo ao redor. Mas num flash de movimento, um feixe concentrado de luz dourada cortou a água e dividiu o monstro ao meio com precisão cirúrgica. O responsável por aquele ataque foi ninguém menos que o Eastern Emperor, Dom Potian, que continuou avançando sem diminuir a velocidade. Ele calculava seu progresso com frieza. Quase 3 dias já passaram, e o comportamento dessas mutações submarinas ficou bem previsível. Mesmo as bestas Rank 8 dessas profundezas podem ser eliminadas de forma sistemática com pouco esforço. No centro de comando, os oficiais veteranos assistiam sua performance impressionante nas telas panorâmicas e não conseguiam esconder a admiração. Dom Potian realmente está em outro nível. Ainda é o 3º dia e ele já eliminou incontáveis bestas de alto nível. Seus pontos de mérito já passaram de milhões. O ranking ao vivo mostrava uma diferença absurda. Dom Potian, Central Região Profundidade 3.000 metros, pontos de mérito 10.580.000, primeiro lugar. Li Meiji, Southern Military Região Profundidade 1.000 metros, pontos 130.000. Gao Tianyong, Northern Military Região Profundidade 1.000 metros, pontos 250.000. Yanfei, Western War Zone Profundidade 1.000 metros, pontos 160.000. O número de mais de 10 milhões deixou todos os generais presentes completamente chocados. O Old Marshal da região oeste falou incrédulo. Ele nem ficou tanto tempo no abismo e já tem mais de 10 milhões de pontos? Mesmo considerando o bônus maior das bestas do Ayuan Ice, isso é absurdo. Quantas criaturas ele está matando por minuto para manter esse ritmo? Ele fez uma pausa e falou em tom mais baixo. Dom Potian provavelmente já tem poder de combate equivalente a um verdadeiro general. Talvez até esteja no mesmo nível que eu. O Old Marshal da região central assentiu com orgulho. Realmente é impressionante. É algo além de impressionante, continuou o Marechal. Ele mergulhou muito mais fundo do que qualquer outro participante, suportando pressões esmagadoras e enfrentando bestas muito mais perigosas, e mesmo assim está caçando mais rápido do que os outros conseguem encontrar inimigos. Isso desafia toda a lógica das artes marciais. A sala de comando ficou cheia de murmúrios de choque enquanto o ranking continuava atualizando em tempo real e a pontuação de Dom Potian subia sem parar. Para comparar, todos os participantes eram considerados Star Generals de elite, mas a diferença entre Dom Potian e os outros era como a diferença entre uma faca de cozinha comum e uma espada lendária. Era uma realidade humilhante para muitos. E o mais impressionante, Dom Potian ainda nem tinha completado 50 anos. Apenas 50 anos. Ao ouvir isso, muitos oficiais veteranos mostraram expressões misturando inveja e admiração. Um general desse nível antes dos 50 era algo raríssimo na história militar do Dragon Country. Enquanto discutiam o potencial de Dom Potian, o Old Marshal da região oeste de repente apontou para um nome na parte inferior do ranking. Esperem! Olhem isso! Por que não há dados do Star General da região militar do leste? Por que os pontos dele continuam zerados desde o começo do exercício? O painel digital mostrou a imagem de Lu Seng dormindo, capturada no início do exercício, ao lado de um grande 0 na coluna de mérito. O contraste entre sua inatividade e o caos do abismo era impossível de ignorar. A sala de comando voltou a ficar caótica, e dezenas de olhares acusadores se voltaram para os representantes da região militar do leste. Lu Seng sequer entrou no abismo, alguém gritou. Onde diabos ele está? Escondido em algum recife raso ou simplesmente desistiu por covardia? Essas vozes provocativas logo chegaram aos ouvidos do marechal da região militar do leste. Embora seu rosto permanecesse calmo, sua paciência estava chegando ao limite. Ele encarou a tela com raiva contida. Lu Seng, que jogo você está jogando? Quanto tempo ainda pretende ficar escondido enquanto o mundo inteiro está assistindo? Nas profundezas, Dom Potian jogou casualmente um enorme saco de despojos no chão com um baque pesado. O saco estava cheio de restos de bestas mutantes de alto nível, prova dos 3 dias de massacre. Seu rosto continuava completamente calmo, sem qualquer sinal de cansaço.
Ele olhou para o relógio tático no pulso e soltou um suspiro. Finalmente o exercício está acabando. Já perdi a conta de quantas criaturas matei nessas 72 horas, mas meus pontos devem estar facilmente na casa dos milhões. É uma pena não poder descer ainda mais no abismo, pensou. Depois dos 3.000 metros, o sinal do relógio e das câmeras desaparece completamente. Hora de subir. Os olhos de Dom Potian ficaram afiados enquanto seu corpo disparava para cima. Os propulsores especiais em suas botas acenderam como pequenos foguetes, impulsionando rapidamente em direção à superfície enquanto segurava o saco de despojos. Ele tinha absoluta certeza. Depois de hoje, ninguém vai poder negar que eu sou o número 1 entre todos os Star Generals. Tendo ido mais fundo no Ayuan Ais do que qualquer outro participante humano, ele estava pronto para reivindicar sua glória. Enquanto subia, ele observou os arredores, mas não viu nenhum outro Star General. Presumiu que todos já tinham voltado para os navios. Ele já estava a poucos milhares de metros da superfície quando um som pesado, como um enorme batimento cardíaco, vibrou pela água. Svi! Dom Potian virou instantaneamente, com os olhos estreitos enquanto olhava para a escuridão do oceano. O que foi isso? Que tipo de coisa poderia causar uma vibração dessas? As flutuações são enormes, uma intensidade absurda de Ki Sang, murmurou, confuso. Será que é uma pessoa? Dom Potian hesitou e interrompeu sua subida, se escondendo atrás de um enorme recife de coral. As vibrações rítmicas no fundo do mar estavam ficando cada vez mais claras. Na escuridão absoluta do abismo, aquela cena era perturbadora. Qualquer artista marcial comum provavelmente ficaria paralisado de medo. Mas Dom Potian permaneceu firme. Ele era o grande Star General da região central, alguém prestes a se tornar um verdadeiro general do exército. Ainda assim, aquele batimento contínuo estava começando a deixá-lo desconfortável. Ele de repente lembrou de uma técnica antiga que havia visto nos arquivos secretos. Era um método que usava a ressonância do próprio batimento cardíaco para destruir o coração do inimigo sem tocá-lo. Mas para isso, o praticante precisava ter Ki, sangue e corpo marcial várias vezes superiores ao do alvo. Na época, Dom Potian achou a técnica inútil. Se você já é muito mais forte que o inimigo, por que não esmagá-lo com um golpe só? Mas agora, encontrar alguém usando algo assim nas profundezas do Ayuan Ais o deixou chocado. Não, é impossível que um humano consiga fazer isso aqui embaixo. Dom Potian colocou a mão no peito tentando acalmar seu próprio coração. Além de um Marte ausente de 9º nível, quem poderia ter um corpo marcial e Ki várias vezes superiores aos meus? E por que um Marte ausente estaria escondido neste abismo profundo? Ele pensou por um momento. Isso deve ser algum monstro mutante antigo das profundezas. Dom Potian cerrou os dentes. Não vou deixar esse batimento fantasma me distrair. Primeiro vou entregar esse saque na superfície, depois descubro o que é isso. Na superfície, enormes ondas começaram a avançar em direção à costa como paredes gigantes de água, batendo com força e fazendo o ar tremer. A força do mar fez o coração dos espectadores acelerar. De repente, uma figura saiu disparada da água como um míssil. O estrondo do impacto chamou a atenção de milhares de pessoas, e os marinheiros nos navios começaram a comemorar. Olhem! Os Star Generals estão voltando do abismo. Yang Yifei, a famosa general estrela da região oeste, levantou o queixo com arrogância. Um sorriso confiante apareceu em seus lábios enquanto ela observava o horizonte. Finalmente chegou a hora. O palco está pronto para minha ascensão. Esse exercício militar foi decepcionante, nem chegou a me fazer suar, disse ela com desprezo. Mas no instante seguinte sua expressão mudou completamente. Seus olhos se estreitaram ao ver algo inacreditável. Dom Potian emergiu da água arrastando um saco gigantesco cheio de restos grotescos de bestas abissais. A diferença era humilhante. As 3 bolsas de despojos dos outros generais pareciam minúsculas em comparação. Mesmo somadas, provavelmente não chegavam a 1/10 do saque gigantesco que Dom Potian trouxe sozinho do fundo do mar. Um silêncio pesado tomou conta da praia enquanto os árbitros começaram a contar os pontos.
Suas mãos tremiam ao anunciar o resultado. Os pontos de mérito de Dom Potian totalizam impressionantes 7,5 milhões. Primeiro lugar absoluto. A diferença era absurda. Os outros três tinham apenas 300 mil, 160 mil e miseráveis 2.000 pontos. Yang Yifei ficou completamente imóvel. Isso é ridículo. Mais de 7 milhões de pontos? Mesmo se juntássemos nossas vidas inteiras não alcançaríamos isso, ela murmurou irritada. Ao lado dela, o general conhecido como Dei Yao suspirou. Dom Potian está em um nível totalmente diferente. Nunca tivemos chance. Perto dali, Gao Qintong estava pálido e suando. Somos apenas degraus para a ascensão dele. Tem algo errado aqui, sussurrou um dos árbitros enquanto conferia a planilha digital várias vezes. Os pontos de contribuição de Lu Seng ainda estão zerados. Ele desistiu do campo de batalha? Impossível, os sensores mostram que ele ainda não saiu da zona do Mar Profundo. O Old Marshal da região sul soltou uma risada cheia de desprezo. Talvez o gênio tenha morrido nas profundezas do abismo? Imagine só, um prodígio incapaz de lidar com algumas bestas selvagens. Que piada! Talvez ele fosse mais útil num circo do que no exército. Essa crítica cruel foi transmitida ao vivo, e o público tentou segurar o riso. Muitos olharam para Yu Fei e os comandantes da região leste com expressões provocativas. Yu Fei, o marechal da região militar do leste, ficou com um rosto escuro como uma tempestade. A humilhação era enorme. Lu Seng deveria trazer honra ao leste, mas agora estava causando uma vergonha gigantesca diante do mundo. Lu Seng, onde você está? Pensou ele com os dentes cerrados. Ele tinha apostado tudo na vitória esmagadora do jovem. Agora o silêncio das profundezas fazia ele parecer um completo tolo. O grupo de Nangu ficou sem palavras, enquanto Dong Fanxiao e os outros representantes do leste estavam cheios de choque, vergonha e confusão. Lu Seng deveria ser o campeão deles, mas estava no último lugar. Enquanto isso, muito abaixo da superfície caótica e das disputas políticas, uma besta colossal se movia silenciosamente nas profundezas do oceano. No fundo do abismo, onde a pressão pode esmagar aço, a voz de Lu Seng ecoou claramente. Visibilidade zero, disse calmamente, enquanto a água gelada ao redor engolia suas palavras. O jovem permaneceu firme sob o peso do oceano. De repente, uma aura violenta explodiu de seu corpo, espalhando-se como um sol subterrâneo e empurrando contra a pressão esmagadora do mar. Gum! 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 Uma série de explosões rítmicas ecoou pelo abismo, resultado do intenso processo de cultivo de Lu Seng. Era uma demonstração assustadora de poder bruto acontecendo a mais de 4.000 metros de profundidade, onde nenhum humano deveria sequer respirar. O processo de evolução dentro dele estava chegando ao auge. Várias novas Undin-Cells começaram a se mover dentro de seu corpo, ocupando espaço em seus membros e se fixando perto de seu coração pulsante. Lu Seng apertou o punho, que estava literalmente soltando fumaça mesmo dentro da água, e murmurou para si mesmo. O resultado é interessante quando vejo dessa perspectiva. Meu corpo foi comprimido e fortalecido 10 vezes mais, como se eu estivesse treinando numa câmara de gravidade extrema. Combinado com minha Water Briefing, esse ambiente é perfeito. Cada movimento que faço agora é amplificado pela pressão esmagadora de milhares de toneladas de água. O próprio oceano virou minha pedra de afiar. Essa percepção provocou um lampejo de inspiração na mente de Lu Seng, mudando completamente a forma como ele controlava sua energia interna. Enquanto flutuava no silêncio esmagador do abismo marinho, um pensamento transformador surgiu na mente de Lu Seng. E se eu parasse de tratar essas células como algo fixo? E se eu começasse a mover e reposicionar as Undin-Cells, usando-as como âncoras estratégicas em diferentes partes do meu sistema muscular e ósseo? Qual seria o verdadeiro impacto disso? Ele não precisou esperar muito pela resposta. Os antigos padrões estelares, que antes estavam adormecidos e escondidos na medula dos ossos e nas fibras da carne, foram acendidos pela luz divina das Undin-Cells. Usando essas células como nós celestiais,
com a Undine Cell principal no Intan Divine Palace como núcleo, um magnífico mapa estelar dourado começou a se formar dentro de todo o corpo de Lu Seng. Agora, sempre que Lu Seng se prepara para atacar, esse mapa estelar interno brilha com intensidade cegante. As 22 Undine Cells se conectam instantaneamente, canalizando um rio de poder celestial pelos circuitos do corpo dele. Com o Undine Starbore como ponto central, ele agora consegue liberar uma força assustadora, capaz de abalar o mundo, algo que nem o próprio Lu Seng teria imaginado. Os olhos de Lu Seng se abriram de repente, brilhando com uma luz intensa. Morra! Celestial Tribulation, rugiu ele. Um único soco. Bum! A explosão fez toda a região do Mar Profundo se transformar em um caos de correntes violentas. Estimava-se que até um golpe casual de Lu Seng agora podia ultrapassar facilmente o poder de 100 estrelas. Depois de liberar aquele golpe devastador, o jovem apenas soltou o ar e voltou à calma, colocando as mãos nos bolsos. Murmurou com tranquilidade: pronto, a parte superior do corpo está resolvida. Agora preciso focar-nos. 10. Com um breve esforço, Lu Seng pisou com força suficiente para fazer o próprio mundo tremer. O impacto foi tão forte que o fundo do oceano profundo tremeu. Lá na superfície do mar, a água começou a ferver de forma estranha, e enormes correntes de bolhas começaram a subir das profundezas. Redemoinhos violentos começaram a aparecer na superfície, se espalhando cada vez mais enquanto puxavam a água ao redor para um enorme vórtice giratório. Os Rising Stars reunidos e o próprio Dom Potian ficaram paralisados ao ver aquele fenômeno estranho e assustador. A curiosidade rapidamente se transformou em medo. Que diabos é isso? Que tipo de monstro está acordando lá embaixo? De repente, sem aviso, uma coluna gigantesca de água explodiu do fundo do oceano, subindo para o céu como um arranha-céu líquido. A cena era impressionante e mortal ao mesmo tempo. A superfície do mar virou um pesadelo de ondas gigantes que balançavam violentamente os navios militares. Dom Potian ficou claramente abalado. O que está acontecendo? Isso não é um desastre natural. Essa energia vem direto do fundo do mar, percebeu Dom Potian com a voz tremendo. Pouco antes o oceano parecia rugir de raiva, e agora um enorme redemoinho havia surgido, como se fosse engolir todos os navios e soldados próximos. Então, no centro do jato de água, Lu Seng apareceu, flutuando calmamente acima das ondas. Parecia um verdadeiro deus do mar. Um chute, comentou com um leve sorriso, e já subi 1000 metros de profundidade. Dom Potian observou aquela entrada impossível e, pela primeira vez em toda a competição, começou a suar frio. Ele murmurou quase sem voz: Esse é mesmo Lu Seng. O que diabos está acontecendo aqui? Pensou ele. Olhou para o enorme saque que havia reunido, uma montanha de bestas de alto nível, mas de repente aquilo parecia completamente insignificante diante da energia que dominava o ambiente. Lá no alto, Lu Seng continuava analisando seu próprio poder. Excelente! Usando as Undine Cells como nós principais e o Undine Starbore como centro, consigo distribuir energia perfeitamente pelo corpo inteiro. Nesse estado, um soco casual alcança 100 estrelas de poder, e um chute simples consegue deslocar a pressão de um oceano de 1000 metros. As ondulações do futuro mudaram de novo, murmurou Lu Seng. Antes era gravemente ferido e fugindo. Agora é apenas ferido e fugindo. Só uma palavra de diferença, mas representa um avanço enorme. Mesmo assim, esse ainda não é o destino que eu quero. Uma aura pesada começou a se espalhar dele. Então Lu Seng puxou seu próprio saco de despojos, e todos ficaram chocados. Era quase 10 vezes maior que o de Dom Potian. Sua aura explodiu como fogo branco enquanto ele olhava para baixo. Você deve ser Dom Potian. Ele lembrou vagamente que alguém tinha interrompido seu treinamento nas profundezas. Então percebeu, era o irmão de Dom Shenji. Tanto faz. Agora não dá mais para recuar. Acho que vou ter que pegar leve. Lu Seng até sentiu um pouco de culpa ao ver o medo crescendo no rosto de Dom Potian. Do outro lado, Dom Potian estava encharcado de suor. Quem é esse cara? Essa pressão,
ele é forte demais. Isso não faz sentido. Ele é absurdamente forte, admitiu Dom Potian para si mesmo, cerrando os punhos até os nós ficarem brancos. Mas seu orgulho não aceitava aquilo. Não. É impossível. Não existe um Star-General mais forte que eu. Ele rugiu, perdendo completamente a razão. Ele avançou como uma fera encurralada. Seus olhos estavam vermelhos, cheios de uma sede de sangue primitiva. A adrenalina e a raiva apagaram sua racionalidade. Ele travou o olhar em Lu Seng e reuniu toda sua força em um único soco devastador. Bum! A onda de choque carregava um poder esmagador, como se quisesse transformar Lu Seng em pó. Lu Seng ficou parado no meio do vento violento, como um pinheiro antigo enfrentando um furacão. Seus olhos estavam tranquilos como um lago de montanha. Quando o punho de Dom Potian estava prestes a atingir, Lu Seng simplesmente levantou uma mão. Era um gesto simples, quase preguiçoso. Mas no momento do contato, todo o impulso de Dom Potian desapareceu. O soco poderoso parou no ar, como se tivesse atingido uma parede invisível. Dom Potian sentiu um poder absoluto congelar seu corpo. Ele não conseguia se mover nem um centímetro. O que é isso? Como isso é possível? Enquanto Dom Potian estava em choque total, Lu Seng pensava em outra coisa. Não posso bater muito forte no meu futuro cunhado. Que tal só uma brisa, disse Lu Seng casualmente, como se estivesse brincando com uma criança. Então deu um soco leve, quase como se estivesse espantando uma mosca. Mas aquele soco aparentemente fraco distorceu o ar. Antes mesmo de atingir, a pressão já estava deformando o rosto de Dom Potian. Ele soltou um grito de terror. O soco de Lu Seng carregava uma verdadeira tsunami de energia comprimida. Para Dom Potian, parecia que um motor de foguete tinha explodido contra seu peito. Bum! A explosão fez até as montanhas próximas tremerem. Dom Potian foi lançado como um boneco pelo ar, voando centenas de metros até bater violentamente contra um penhasco. Seu uniforme militar foi rasgado pelo impacto, e ele caiu inconsciente entre as rochas. Nocaute com um golpe só, o lendário Dom Imperor foi derrotado instantaneamente. A multidão ficou completamente chocada. O homem considerado mais forte havia sido derrotado como se fosse um inseto. Um medo profundo tomou conta de todos ao olhar para Lu Seng. Seu poder estava além de qualquer medida conhecida. Mesmo depois de liberar um ataque tão absurdo, Lu Seng parecia mais constrangido do que qualquer outra coisa. Uma gota de suor apareceu em sua testa, não por esforço, mas por vergonha. Ah, parece que meu futuro cunhado é um pouco fraco demais. Tentando quebrar o clima estranho, Lu Seng coçou a cabeça. Bom, já foi. Pedir desculpa agora não vai adiantar. Vou ter que tratar ele melhor da próxima vez que nos encontrarmos. Enquanto isso, no centro de comando, os generais veteranos se levantaram em choque. Dom Potian, orgulho da região central, tinha sido arremessado como lixo. Um general murmurou: era o Dom Potian, o número 1 da região central. Como a diferença de poder pode ser tão grande? O marechal da região central ficou pensativo. O poder de combate de Lu Seng já alcançou um nível que até nós só podemos observar de longe, concluiu. Com essa demonstração, ele já tem qualificação para se tornar o marechal mais jovem da história do país. Ao longe, os sentidos de Lu Seng captaram a aproximação de visitantes poderosos. Então finalmente decidiram aparecer. Uma energia ardente explodiu de seu corpo, fazendo o próprio céu parecer pegar fogo. Ele olhou friamente para o horizonte. Hoje eu vou esmagar o God Platform e desafiar os próprios céus. Para isso, preciso criar um impulso absoluto que ninguém possa parar. Conto com vocês para torcer por mim quando a verdadeira luta começar. Cada palavra de Lu Seng estava sendo registrada e enviada ao alto comando. Assim que ele terminou de falar, um silêncio pesado caiu sobre todos. Generais e soldados trocaram olhares confusos. O que ele disse? Ele ficou louco. Na frente de todos, e o Feiri estava suando frio. Esmagar o God Platform, desafiar os céus.
As palavras ecoaram no ar como uma declaração de guerra contra toda a ordem do mundo marcial. Lu Seng, o que você está fazendo? Murmurou Liu Fei. Lu Seng ignorou tudo e concentrou sua energia no punho direito. Ele olhou para o céu infinito e lançou um soco que desafiava a lógica. Bum! Um feixe dourado explodiu de seu punho e atravessou as nuvens como uma espada divina. A luz iluminou toda a região enquanto o espaço parecia distorcer. Lu Seng rugiu. Não precisam mais se esconder. Eu senti a presença de vocês muito antes de chegarem. Ao ouvir isso, Liu Fei olhou para o céu destruído e ficou paralisado. Uma aura sufocante de Marte ausente começou a descer das nuvens. Quem está aí? Identifiquem-se, gritou Liu Fei enquanto voava para o céu como um raio. Lá de cima, ele finalmente percebeu a situação completa. 3 segundos depois, ele viu algo que quase fez seu coração parar. Vocês são o Four Symbols of the Jidao e as 28 Constellations. 32 figuras apareceram no céu sobre o mar. A presença de 32 especialistas de nível Grandmaster fez todos os soldados sentirem uma pressão esmagadora. Um dos marechais avançou pelo ar e falou, Elder Xuan, hoje é o exercício militar oficial. Qual é o motivo da invasão do Jidao Martial Saint Hall? O velho respondeu calmamente, estamos agindo sob ordem direta do Jidao Martial Saint, Raoji. Viemos reivindicar a cabeça do maior criminoso do exército, Lu Seng. Sua voz não era alta, mas ecoou por todo o mar e pelos navios. Todos ouviram claramente. O oceano parecia calmo, mas o coração das pessoas estava em choque. Os 5 marechais avançaram juntos. HMPH. Mesmo depois de expulsarmos aqueles fracassados do seu Jidao Martial Saint Hall, vocês ainda insistem? Acham que o exército não tem força. A aura deles explodiu no céu. Mas Elder Xuan apenas balançou a cabeça calmamente. Vocês estão completamente enganados. Não entenderam a gravidade da situação. Sua aura de repente explodiu em intenção assassina. Ele apontou para Lu Seng. Se fossem apenas 2 membros do nosso hall mortos, poderíamos ignorar. Mas esse demônio matou a esposa do Martial Saint, Lian Su, e também o herdeiro ainda não nascido. Por esse crime, ele deve pagar com a própria vida.